Tudo bem com você? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, como eu havia falado no vídeo anterior, a partir deste vídeo eu estarei fazendo a exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos lá. Está aí o Evangelho, primeiro capítulo deste Evangelho. Evangelho segundo escreveu Lucas, ele tem 24 capítulos. Lucas, provavelmente ele não era um judeu, provavelmente ele era um grego, devido ao seu nome. Tudo indica, porque o nome dele é Loucanos, então tudo indica que ele era um grego. E ele não foi um apóstolo de Cristo, ele não andou com Jesus, ele não esteve juntamente com Jesus ali na Galileia, região da Judéia. Ele não fez parte ali dos 12 apóstolos de Cristo. Mas ele escreveu este evangelho. Interessante. Ele foi a campo coletar dados, informações. Por quê? Provavelmente, quando ele foi escrever o livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, ou os Atos da Igreja, vamos dizer assim, era necessário que Lucas ele registrasse tudo desde o início para Teófilo. Porque este evangelho, ele foi, tanto este como o livro de Atos, foi escrito para uma pessoa, Teófilo. Vamos lá. Olha, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, num fôlego só aí, Lucas dá a introdução. Então ele diz que, primeiramente, visto que muitos houve que empreenderam, empreender aí a palavra significa no grego fazer algo. Visto que muitos houve que tentaram fazer algo, no que diz respeito a quê? A narração coordenada, ou seja, anatassomai no grego aí, esta palavra, é reunir, arranjar, colocar em ordem os fatos. Pragma é a palavra, fato, entre nós que se realizaram. Então veja bem que Lucas, ele escreveu esse evangelho no futuro, talvez aí 20, 30 anos depois da morte de Jesus, provavelmente no mínimo aí 20 anos, porque Lucas, ele acompanhava Paulo, o médico amado. Então, provavelmente uns 20 anos que as narrativas, os registros de Lucas começaram. Década aí de
50, provavelmente, não sabemos, mas talvez aí a partir dos final da década de 40, 50, provavelmente ele começou a coletar os dados. Então tinha passado-se um tempo. Aí de 10 a 20 anos ou mais, talvez tenha se passado, desde que Jesus tinha morrido. Então por isso que ele registra e colocou no passado o verbo. Conforme nos transmitiram, olha aí, transmitiram, está no passado também. Transmitir é paradidômio, conforme nos daram, ele nos deram. Aqui, ó. Pode ver que o verbo está no aoristo, no indicativo, na voz ativa. Então o aoristo é pretérito na nossa língua portuguesa, é passado. Os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, conforme nos transmitiram. Os que desde o princípio foram deles o quê? Dos fatos que ocorreram. Testemunhas oculares, aí que viram com os próprios olhos, oitóptes, ou melhor, aitópotes, é o que é visto com os próprios olhos, e ministros, aí o termo é ruperetes, que eram o que? Servos da palavra. Então, com certeza Lucas, para fazer esse evangelho, ele consultou os apóstolos de Cristo que ainda estavam vivos e fez um apanhado e registrou isso. Igualmente a mim, tá vendo? Igualmente a mim. Pareceu bem depois de acurada investigação. Acurada aqui, akribos é o termo grego, que é exatamente, acuradamente, diligentemente. Depois, de uma investigação bem acurada, bem exata, investigação aí é paracolatel, ou seja, seguir após. Então, depois de seguir após os fatos ocorridos, uma investigação bem minuciosa, ele fez um trabalho de investigador, de tudo, olha aí, desde a sua origem, dar-te por escrito, grafô é o termo grego, excelentíssimo Teófilo. Outra coisa, provavelmente Teófilo é um nome grego, amigo de Deus. Theos e Philéu é o termo, a palavra é composta por duas palavras, Theos e Philos, que Philos é amigo e Theos é Deus. Amigo de Deus é o significado desta palavra. E outra coisa, ele usa o termo excelentíssimo. Esta palavra, kratistos, esta palavra aí, mais poderoso, mais forte, o mais nobre, o mais ilustre, o mais excelente, usado ao dirigir-se a homens de posto ou ofício proeminente. Então, provavelmente era uma autoridade, um homem de destaque na sociedade. Porque esta palavra, ela ocorre 4 vezes somente em todo o Novo Testamento. E é usada justamente por Lucas. Lucas usa aqui, no início do Evangelho, e depois esta palavra é usada mais 3 vezes em Lucas 23 e 24, direcionando a pessoa do governador Félix, e depois no versículo no capítulo 26, versículo 25, quando Paulo se dirige a palavra para Festo. Então, excelentíssimo Festo. Então, era uma autoridade. E também o Félix, também o governador Félix, que também era uma autoridade. Então, provavelmente, esse Teófilo aqui também era uma autoridade, devido ao tratamento que foi feito usando a palavra kratistos. Então, uma exposição em ordem. Em ordem aí é catetes, que significa catexes, que
quer dizer um após o outro, sucessivamente. Então ele colocou a ordem dos fatos, um sucedendo o outro, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então veja que Teófilo já tinha um conhecimento a respeito da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Alguém o instruiu a respeito do reino de Deus através da pessoa de Cristo. Então agora ele estava fazendo uma investigação, Lucas, como um médico, fazendo uma investigação bem acurada a respeito dos fatos, e ele escreveu isso e passou para a mão de Teófilo. E hoje nós temos acesso aí a esta maravilha que é o Evangelho segundo ele escreveu. Nos dias de Herodes ele começa a sua narrativa. Ele faz uma breve introdução para Teófilo e logo em seguida ele começa. Nos dias de Herodes, esse aqui é Herodes o Grande, lembrando que esse é o Herodes o Grande. Ele começou a governar no ano 37 antes de Cristo e ele morreu aí no ano 2, ano 3, por aí, do ano, já na nossa era, ou um pouquinho antes que ele morreu. Esse Herodes é o Grande. Então ele foi nomeado rei da Judéia no ano 40 a.C. pelo Senado romano. Ele tomou posse no ano 37. Foi que Herodes, esse é o Grande. Esse que começou a construção do templo de Jerusalém. Não a construção, mas a ampliação do templo em Jerusalém. Ele embelezou o templo. Foi começada por esse Herodes o Grande. Rei da Judéia, houve um sacerdote, então ele estava vivo aqui ainda no período do nascimento tanto de Jesus como de João Batista. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, no período de Davi, ele dividiu os turnos de levitas para acessar ali o templo e servir ao Senhor. Então, Davi ele criou 24 turnos, e cada turno ele servia no templo 7 dias, uma semana. Esse turno ele fazia os trabalhos ali. Então Davi ele organizou a coisa. Ele criou turnos para que pudessem ali dar assistência e todos os levitas pudessem ser participantes. Claro, deveriam ser de Levi, da linhagem de Levi, da tribo da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Então, deveria ser da linhagem de Arão e da tribo de Levi. Então, é por isso que eram chamados levitas. E esse Zacarias aqui, ele era do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos. A Bíblia dá um detalhe aí. Ele fala que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Interessante. Mesmo em meio a uma sociedade bastante religiosa, corrompida, vamos dizer assim, metódica, eles já tinham perdido a essência da Torá. Eles não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus mais. Na verdade, eles estavam sendo formalistas, somente religiosos. Por isso que o tempo todo Jesus condenou a atitude religiosa
dos fariseus desta época, porque eles eram extremamente religiosos. Mas mesmo vivendo numa sociedade totalmente religiosa, extremamente religiosa, ali viviam pessoas que eram justas e irrepreensíveis. Pode ver que o termo é de Caios, que observa as leis divinas, irrepreensível, amêmpitos, sem culpa, que não merece nenhum tipo de censura. Em todos os preceitos ali, preceitos é em tolê, mandamentos, ele coloca 2 vezes aí, mandamentos, é aquilo que foi dito, a ação de Deus, mandamento do Senhor. E não tinha filhos, olha, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, eles já eram velhos e a Isabel, esposa de Zacarias, era estéril. E diz o seguinte: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Então isso era uma prática ali em Israel, queimar o incenso. E toda manhã, conforme está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 7, e Araão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Então veja que todo dia pela manhã deveria ser queimado o incenso ali no santuário, no templo. E nesse dia, por sorte, foi lançado sorte e coube a Zacarias queimar o incenso. Então, interessante como Deus, as coisas acontecem naturalmente, mas ao acontecer tão naturalmente, é o agir de Deus que está por trás de tudo. Interessante. O santuário é naos, sempre vai ser usado no Novo Testamento, naos. Esse termo grego naos é usado 39 vezes no Novo Testamento, se direcionando a templo. Não só o templo em Jerusalém, mas quando se fala templo, usa o termo naos. E ele foi queimar o incenso, conforme está escrito aí no livro de Êxodo. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Então, quando ele entrava ali nas dependências do templo, para queimar o incenso durante a manhã, porque Êxodo 30, versículo 7 diz que a cada manhã, então era na parte da manhã. Quando ele entrou, todo o povo permanecia da parte de fora orando. Então o povo estava ali também reunido orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Olha, então ele estava no altar de incenso. Então apareceu o que? Um anjo, um angelos, que é um mensageiro de Deus, mensageiro do Senhor, Curios, em pé à direita do altar de incenso. E veja o que acontece. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou dele esse temor. Então, vendo Zacarias, o anjo materializou, ele turbou, a palavra grega é tarasso é agitar, ele ficou agitado, impaciente, preocupado. Talvez ele nunca tenha visto tal coisa na sua vida. Então ele ficou preocupado, ele ficou agitado. E apoderou-se dele o que? Temor. Caiu, apoderar é cair, vir sobre dele o que? Temor. E o termo é phobos, é medo mesmo, ele teve medo. Naquele exato momento ele teve medo. Phobos, temor aí, a língua grega é phobos, ter medo. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho,
a quem darás o nome de João. Então já foi logo no assunto. Olha, Zacarias, não tenha fobel, não tenha medo. Fobel aí é o verbo, porque o temor no versículo 12 é um substantivo, que é phobos, é um substantivo masculino singular. E aqui, não temas aqui, essa palavra aqui, fobel já é o verbo, que é também não ter medo. Não tenha medo, porque a tua oração, olha a oração, foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Yohanan, que é o nome de João, Yohanan, se eu não estou equivocado, Yohanan é o nome dele em hebraico. Jeová é um doador gracioso, é o significado desse nome. Veja bem, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Interessante, parece que esse homem era um nazireu também, porque a mesma palavra foi direcionada para a mãe de Sansão. Agora, pois, lá em Juízes 13:4 diz a mesma coisa. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou beber bebida forte ou comer coisa imunda. Aqui os dizeres foram parecidos: não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E outra coisa, ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha só, veja bem que ele já está dizendo algo que já havia sido profetizado por Malaquias. Malaquias diz que, o profeta Malaquias, quando ele profetizou, ele diz: eis que antes que venha o dia do Senhor, eis que enviarei Elias. E o que o Elias faria? Aí fala assim: e ele converterá. Então, Malaquias profetizando, dizendo que mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura, trará tal, e saltareis como bezerro da estrebaria. Mas eis que enviaria Elias. Tá, e o que Elias faria? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, já tinha uma profecia, e o anjo, ele fala algo dessa natureza: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, prometendo aí já algo com relação que estava dito lá no profeta Malaquias. E olha só o que diz mais ainda: e ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Não que ele fosse uma reencarnação de Elias, mas as características de Elias seria as mesmas características de João Batista. Esse mesmo espírito, pode ver que espírito ele não é o Espírito Santo. Claro que no grego não tem diferença nenhuma entre o Espírito Santo, quando vai se escrever, e o espírito humano, porque no grego original não existia essa distinção de a palavra começar com uma letra maiúscula. Não tinha. Mas na tradução, os tradutores entenderam que aqui não se tratava do Espírito Santo, e sim do espírito humano. Por isso que usaram aqui o espírito minúsculo. Esse mesmo espírito, mesmo nas mesmas características, no poder de Elias, ou dunamis. Elias, ele agiu com muito poder. De Elias, Eliahu é o nome dele em hebraico. Meu Deus é Jeová. Para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Mesma coisa que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Está vendo? E aí, vamos ver aqui quantos minutos que eu tenho. 25 minutos. Eu já vou ficando somente nesse versículo aqui. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias.
Então no próximo, deixa eu voltar aqui. Então no próximo vídeo eu estarei dando continuidade com essa exposição. Depois que Zacarias ele faz esse questionamento com o próprio anjo, como eu posso saber que isso vai acontecer? Qual a prova que você vai me dar que isso realmente vai de fato acontecer na minha vida, que eu terei um filho? Já que eu sou velho e a minha mulher é estéril. Claro que muitos velhos ainda conseguem ter filhos, eles não perderam a virilidade. Mas as mulheres sim, tem um período da menopausa, aí acabou, não tem filho mais. E também o problema das mulheres estéreis. Então ele faz esse questionamento, ele sabia que a sua mulher era estéril. Então ele fala, como é que eu sei? E aí realmente algo acontece na vida deste homem, depois que ele questiona o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.